Bom, aula passada nós falamos sobre modelo vetorial. Hoje nós vamos falar de uma técnica que pode ser usada para gerar modelos de RI, que são os Language Models. Lembrando, modelos de RI são o coração do sistema de RI. Eles vão ser usados para você conseguir computar similaridade entre objetos, entre a consulta, documento, entre documento e documento. Então você modela computacionalmente com o modelo de RI e depois que você modelou computacionalmente, você vai ter sempre funções computáveis para ver a distância entre objetos, a similaridade entre objetos, na verdade. Então, Language Model é um outro jeito de fazer a mesma coisa, de implementar sistema de RI de novo. É uma outra maneira de pensar. Nós vamos falar um pouquinho dela agora. Language Model, só para fazer um breve histórico, é uma técnica muito antiga de modelagem de fontes textuais que inicialmente teve aplicação em compressão de dados, já teve estudo disso ali no final da década de 40 e início da década de 50. Depois, na década de 70, teve muita aplicação em sistema de reconhecimento de voz. Hoje isso já está ultrapassado, tem outras técnicas melhores para fazer reconhecimento de voz. Em tradutores, na década de 80, também já foram ultrapassados. E na década de 90, começaram a ser aplicados em recuperação de informação. Eles são modelos probabilísticos, né? Que ao invés de calcular a probabilidade do jeito que nós normalmente esperaríamos, que é assim, qual que é a probabilidade desse documento dada a consulta, né? Então, normalmente eu esperaria isso, não sei você, mas é assim, o que eu esperaria? Eu quero calcular o ranking dos documentos, tem uma consulta e eu calculo qual é a probabilidade desse documento, qual é a probabilidade desse outro, assim vai. Só que a gente raciocina ao contrário no Language Model. A gente pensa assim, qual que é a probabilidade da consulta ser gerada pelo documento? Isso tem a ver com a maneira como Language Models modelam problemas. Eles foram criados originalmente para modelar fontes de dados textuais e estimar a probabilidade de um símbolo ser gerado a partir dessa fonte. Nós vamos usar essa lógica para criar um modelo de RI. Por isso que a gente tem que pensar ao contrário. A probabilidade de um símbolo ser gerado pela fonte, a probabilidade de uma consulta, os símbolos da consulta, as palavras da consulta serem geradas pela fonte de dados, que é o documento, que é onde alguém está escrevendo um texto. É como se o texto de uma página fosse um filme. Vocês talvez entendam melhor aqui nesse exemplo. O que vocês esperariam, assim, pensando intuitivamente? A probabilidade de Instituto de Computação, dessa string, Instituto de Computação, dada a homepage de comp, ela não é maior do que a probabilidade de Instituto de Computação, dada a homepage da UFAM? Traduzindo a pergunta aqui, vocês não acham que essa probabilidade de cima aqui não deve ser maior do que a de baixo, considerando que essa probabilidade diz o seguinte, qual é a chance de aparecer escrito Instituto de Computação na homepage de comp e qual a chance de aparecer na homepage da UFAM? Eu espero que na homepage do Instituto de Computação essa frase tenha mais chance de ocorrer do que na homepage da UFAM. E se fosse na homepage do Instituto de Biotecnologia? Aí a probabilidade provavelmente seria mais baixa ainda do que da homepage da UFAM. Isso é o que eu esperaria intuitivamente. O que o Language Model tenta fazer é, de algum jeito, calcular essa probabilidade. Né? É lógico, é um modelo, ele simplifica toda a realidade. A probabilidade em si, não existe a fórmula fechada para ela. Essa probabilidade é, você modela, cria lá o seu espaço de possibilidades e calcula a probabilidade a partir daí. Tá? Mas o importante é você entender essa intuição. O que ele quer calcular é isso. Qual é a probabilidade da consulta ser gerada pelo documento? É como se alguém ainda continuasse escrevendo a página de comp continuamente. É uma fonte de dados. E eu quero saber qual a chance de, em algum momento, voltarem a escrever Instituto de Computação lá, se é que já foi escrito antes, ou então até qual a chance de escreverem Instituto de Computação nessa página um dia, mesmo que nunca tenha escrito. Então a gente vai pensar nos documentos como uma fonte de dados que continua sendo escrita continuamente e pensar que essa fonte de dados pode gerar consulta. E eu quero estimar essa probabilidade. É um jeito diferente de pensar, bem diferente do vetorial que a gente viu antes. Então o desafio agora é a gente saber como calcular essa probabilidade aqui, ó, probabilidade da consulta, dado que ocorreu um documento. O documento como uma fonte de dados. A probabilidade de quem escreveu aquele documento continuar escrevendo
em algum momento, escrever as palavras da consulta. Vamos ver um primeiro Language Model, um exemplo. Eu acho que vendo o exemplo vocês vão conseguir entender mais ainda a ideia. Esse exemplo aqui simplifica bastante a realidade, dizendo o seguinte: as probabilidades vão ser todas independentes. As probabilidades das palavras dentro de um documento vão ser independentes umas das outras. Isso é muito parecido com o que se fez no vetorial. A ideia é a seguinte: você não vai dizer que a probabilidade da palavra casa depende das palavras que apareceram antes dela no documento. Você não olha para isso, você simplesmente diz: existe uma probabilidade absoluta da palavra casa no documento. Tá? Essa probabilidade a gente vai calcular do jeito mais simples. Você pega quantas vezes a palavra casa aparece no documento e divide pelo tamanho do documento, por exemplo. Quando você assume independência, a gente já aprendeu isso em outros lugares que usa probabilidade. Quando assume independência, você pode usar essa continha aqui, ó, que a probabilidade de um conjunto de palavras, W1, W2 até Wn, é o produto das probabilidades individuais. Ou seja, a probabilidade da consulta toda, que tem um conjunto de palavras, é o produto das probabilidades de cada palavra da consulta. Certo? Então esse aqui seria o score do documento D para a consulta Q no nosso modelo de Language Model. Seria esse produto. Sendo que cada termo aqui do produto é a probabilidade da palavra no documento, que é o número de vezes que ela ocorre no documento, dividido pelo tamanho do documento. É simples assim. Ok? Vamos em frente. Vou dar um exemplo aqui. Olha só. Suponha que eu tenha essa palavra K, que apareceu 10 vezes, num total de 100 palavras. Quanto que é a probabilidade dela? É 0,1. Certo? A probabilidade dela, dado o documento, é 0,1. Essa é a ideia. Qual que é o problema de calcular a probabilidade de palavras desse jeito? É simples. Suponha que eu tenho uma consulta com 10 palavras e uma delas não aparece no documento. A que não aparece no documento vai ter probabilidade 0. Se ela vai ter probabilidade 0, um dos termos dando probabilidade 0, como a probabilidade é um produto, você vai fazer 0 vezes alguma coisa, vai dar 0, vai ficar tudo zerado. Para contornar isso, você precisa bolar mecanismos que nós vamos conhecer agora, que são os mecanismos de suavização. Tá? O que é o mecanismo de suavização? Você vai evitar que eu tenha probabilidade zeros dentro do meu modelo de Language Model. Eu vou já falar de algumas suavizações. Então, suavização. Evitar que palavras tenham probabilidade zero. Suavização, no inglês, smooth, né? De suavizar. Um primeiro jeito de suavizar, que se falou na literatura, foi publicado, na verdade, nesse relatório técnico. Então não chegou nem a virar artigo, que é uma ideia bem simples e, de fato, nem funciona tão bem, que é você somar uma constante. Então isso aqui é só para efeito didático você conhecer, você somar uma constante na frequência de todas as palavras da coleção que apareceram no documento. Se a palavra apareceu 0 vezes, vai somar essa constante e vai deixar de ser 0. Com isso, nenhuma probabilidade mais vai ser 0. É um jeito de suavizar, de evitar a probabilidade 0. Então, um exemplo assim, ó, uma palavra apareceu 0 vezes num documento de 10 palavras, qual é a probabilidade dela? É 1 sobre 10. Se a minha constante for 1, tá? Se a minha constante for 1, eu vou pegar 0 mais 1 dá 1, vai dar 1 sobre o tamanho do documento, sobre 10. Na verdade, não é sobre 10, porque é sobre 10 mais o tamanho do vocabulário. Por que o tamanho do vocabulário? Porque essa técnica é como se você tivesse colado no fim do documento o vocabulário da coleção toda, somando 1 a frequência de cada palavra que aparece no documento, entendeu? Você tinha lá, por exemplo, se eu tenho um documento que tem a palavra casa e mais nada, e o meu vocabulário, eu venho ele tem 10 palavras, e eu dou um Ctrl+C, Ctrl+V e colo no final. Então agora o documento tem 11 palavras, essa ocorrência de casa e mais 10 palavras, inclusive uma delas é a casa, de novo, certo? Porque ela está no vocabulário. Então o documento teria 11 palavras. A palavra casa teria frequência 2, porque ela já tinha uma ocorrência e somou mais uma. As outras palavras teriam frequência tudo 1. E qual o tamanho final do documento? É o vocabulário mais o tamanho original do documento, que era 1 dá 11. 10 mais 1, 11. Isso se o meu C for 1, ou seja, se eu adiciono 1 nas frequências, que é o mais comum. Eu poderia
ter adicionado 3. Aí a frequência seria somada de 3 e o vocabulário vezes 3 seria o que você somaria nas frequências. No tamanho do documento final. Essa suavização resolve o problema das probabilidades zero, mas ele tem alguns inconvenientes. Um deles é que você considera que a probabilidade de uma palavra que não apareceu no documento ainda aparecer um dia é igual para qualquer palavra da coleção. Isso não é verdade. Tem palavras que têm mais chance de ocorrer e palavras que têm menos chance de ocorrer. O ideal é que eu consiga estimar melhor isso. Tem modelos que tentam estimar melhor isso. Tem modelos que tentam fazer uma suavização mais sofisticada. E tem um modelo especificamente, que é o que eu vou apresentar, que deu certo. Fizeram uma suavização, um estudo, publicado numa conferência boa, e os resultados passaram a ser usados como referência para a Language Model. Quando falam assim, usei Language Model, geralmente estão falando de usar esse modelo, se não especificaram qual foi. Antes de entrar no mérito aí de explicar o modelo, você pode fazer esse exercício. Pause o documento, dê uma lida aqui, mas o seu objetivo é estimar a probabilidade de cada documento aqui, né? Na verdade, o score de cada documento aqui. Seu objetivo é estimar o score de cada documento aqui, calculando a probabilidade da consulta K1, K3, dado o documento 1, dado o documento 2, dado o documento 3, assim por diante. Aí no final você tem os scores e ordena decrescente e me diz aí qual a ordem dos resultados para essa consulta K1, K3. Nesse exemplo aqui, você tem 6 documentos, D1 a D6, tem 3 palavras, K1, K2 e K3, e o número que está aqui é a frequência da palavra no documento. Notem que o documento 1 tem tamanho 1, porque só tem uma palavra ocorrendo uma vez. O documento 2 tem tamanho 1 também, o documento 3 tem tamanho 2, e assim por diante. Então tentem fazer esse exercício. Tem até um exemplinho aqui, ó. Probabilidade de K1, dado o documento 1, é 1 mais 1. Aqui é a frequência do K1 no documento 1. K1 ocorre uma vez no documento 1. Mais 1 por quê? É a minha suavização. Meu C da suavização no exemplo aqui, ó, é 1. Então, mais 1. É esse mais C aqui, ó, mais 1. Dividido pelo tamanho do documento, esse documento só tem uma palavra, então o tamanho é 1. Bom, 1 mais o número 3. O 3 é o tamanho do vocabulário vezes o C. C é 1, 1 vezes 3, 3. Qual é o tamanho do vocabulário? Tem 3 palavras. O tamanho do vocabulário é 3. Então, calcule essas probabilidades aí do K1 dado D1, do K2, do K3 dado D1. E aí você no final faz o produto dessas probabilidades, você vai ter o score do documento 1. Faz o mesmo para o D2, mesmo para o D3, até o D6. E no final você tem o ranking gerado por este Language Model simples, aditivo, para essa coleção de exemplos de brinquedos. É um bom exercício para você praticar. Mas vamos lá, vamos falar de um método de suavização mais sofisticado e bem melhor sucedido. Ele é o método proposto aqui pelo Zay e pelo Laferte no Cigayar 2001 e depois eles falaram mais no método, aprimoraram no Cigayar 2002. Mas o paper deles testou 2 técnicas de suavização. Uma inspirada numa técnica de suavização de funções que vem da física, que é a suavização de Dirichlet, e a outra estimada usando uma outra técnica de suavização de funções matemáticas chamada Jelinek-Mercier. Como a de Dirichlet foi a que deu mais certo, o método deles é conhecido só por essa suavização de Dirichlet. Quando falam que usaram o método deles, estão usando a suavização de Dirichlet. Mas você pode implementar o método deles com outra suavização, com a Jelinek-Mercier, por exemplo. Eles fizeram um teste com várias coleções, incluindo coleções da Trek. Lembra que eu falei em Trek, coleções de referência? Pois é, eles fizeram teste com várias coleções, com consultas curtas e longas, e mostraram que o modelo deles dá resultados relativamente bons. Vou falar um pouquinho de como que são calculados os scores no modelo deles, mas o mais importante é você ter entendido até agora o que é o Language Model, qual a lógica por trás dele, de o documento gerar a consulta e você querer estimar essa probabilidade. E, no final das contas também, você entender que existe esse problema da suavização e que autores tentaram
propor técnicas. Uma delas é a mais bem sucedida, é a suavização de Dirclay proposta pelo Zay e pelo Laferte. Eu tive a oportunidade até de assistir um tutorial desses dois quando eles estavam explicando esse método, foi bem legal. Aqui, nesse slide, vou mostrar para vocês um pouco do todo o desenvolvimento para chegar na fórmula final deles. Se você achar que está dando muito trabalho para entender, você pode até pular isso, né? Mas se você tiver paciência, eu sugiro que você acompanhe, porque é interessante entender como é que eles chegaram na fórmula. Eles partiram daquela fórmula basicona, está aqui, ó, do Language Model. Produto, probabilidade da consulta, né, dado o documento, é o produto das probabilidades das palavras. Cada QI aqui é uma palavra da consulta, dado o documento. É um produto. Aí eles pegaram e começaram. Bom, nota o seguinte, primeiro, eles não querem calcular essa probabilidade, eles querem calcular um score. Então, vai ter umas aproximações no meio do caminho aí da probabilidade. Eles vão mudar o valor da probabilidade, não tem problema. Contanto que eles mantenham a ordem dos resultados. Então, a primeira mudança que eles fizeram, eles não vão calcular essa probabilidade, eles vão calcular o log dela. Quando você tira log aqui, esse produto vira soma. Log do produto de várias coisas é a soma do log de várias coisas. Então, só precisa aplicar a técnica aqui de transformação. Para quem não lembra de como manipular log, pode dar uma olhada num vídeo que tem na outra disciplina de análise de algoritmos, manipulando logs, lá no comecinho, na parte de introdução, de pré-requisitos básicos de matemática. Mas, para quem entende, eu peguei e tirei o log e ficou soma no lugar de produto. Aí agora, eles vão modelar o que a gente chama de probabilidade das palavras que aparecem no documento, que são as probabilidades das palavras vistas e as probabilidades das palavras não vistas. Aí aqui vale uma ressalva. Então eles estão assumindo que uma palavra pode ter dois valores de probabilidade associados a um documento. É a probabilidade dela ser vista no documento, que é calculada em função das palavras que apareceram, e a probabilidade de não ser vista, que é o PU. PS é probabilidade de ser vista, P sim, S de visto em inglês, sim. E o PU, unseen, não visto, probabilidade de não ser visto. Cada palavra agora tem a probabilidade de ser visto e a probabilidade de não ser visto. Aí eu tenho o seguinte, ó, quando eu pego a minha consulta, eu vou dizer que essa soma aqui tem alguns termos que vou usar a probabilidade PS, que são os que têm frequência maior que zero, e outros termos eu vou usar a probabilidade PU, que são os que têm frequência zero. Frequência zero quer dizer não apareceu no documento, vou usar PU. Frequência maior que zero, vou usar PS. Então eles transformaram essa conta nessa soma. Desmembrou em palavras que aparecem na consulta, frequência maior que zero, e palavras que não aparecem na consulta, frequência zero. Agora, eles fizeram um pequeno truque aqui. Parece mágica, mas não é. Eles simplesmente subtraíram nessa conta aqui, eles pegaram e subtraíram esse número. Esse número aqui, para cada palavra que apareceu na coleção, eu vou subtrair a probabilidade dela não ser vista no documento. Quando eu faço isso, eu vou acrescentar, para poder manter como eu estou subtraindo esse termo, eu vou acrescentar esse termo no final. E quando eu acrescento ele no final, juntando com isso aqui, ó, aqui tinha as não vistas com frequência zero. Para equilibrar aqui, eu subtrair as não vistas com frequência maior que zero, eu vou ter que somar as vistas as não vistas com frequência maior que zero. Eu vou ter que somar esse mesmo termo aqui. E quando eu somo esse mesmo termo aqui no final, fica essa soma aqui, ó. Ao invés de ter só os não vistos com frequência zero, eu tenho todas as palavras da consulta não vistas aqui nesse termo. Então eu somei o que estava faltando para ficar essa soma aqui, e eu tive que subtrair no outro lado aqui. Então foi um truque, um artifício matemático simples aqui. Agora, veja bem, eu vou pegar essa subtração e vou de novo usar a propriedade de logs, vou juntar. Quando eu juntar, são subtrações de log, viram divisões quando eu jogo para dentro do log. Então fica essa soma aqui. Esses dois termos viram esse termo aqui, que é para
para as palavras que apareceram no documento, palavras da consulta que apareceram no documento, eu tenho o log da probabilidade de ser visto dividido pela probabilidade de não ser visto. E no final, somo com essa somatória da probabilidade de não ser visto para todas as palavras da consulta. Agora falta eu definir o que é o PS e o PU. E com o PS e o PU nós vamos poder avançar para calcular o score final do Language Model. Vamos para o próximo slide começar a desmembrar isso em PS e PU. A calcular o PS e o PU corretamente. Vejam só. O PU nós vamos substituir desta maneira aqui. PU é a probabilidade da palavra, dado o documento, vai ser igual a alfa D, é um fator relacionado ao documento, é um fator dependente do documento, alfa D, vezes a probabilidade da palavra na coleção. Esse C aqui não é aquele C do outro slide, tá? É uma infelicidade aqui, a mesma letra. É a probabilidade da palavra na coleção. Isso é quantas vezes a palavra apareceu na coleção. Vou dar a dica aqui. Essa probabilidade aqui a gente calcula como? A gente pega em quantos documentos a palavra apareceu e divide pelo total de documentos da coleção. Ela é arredondada para isso. Em quantos lugares a palavra apareceu, dividido pelo total de documentos da coleção. A rigor, ela deveria ser calculada somando todas as ocorrências da palavra na coleção e dividido por todas as palavras da coleção. Por exemplo, se uma coleção tem 1 bilhão de palavras, quando você conta as palavras repetindo ou não, e uma palavra apareceu 100 vezes, a probabilidade dela é 100 sobre 1 bilhão, a probabilidade ANSIM dela. 100 sobre 1 bilhão vezes o alfa D. O alfa D nós vamos já chegar a explicar o que é ele. Por enquanto eu só vou desenvolver e substituir. O PU vai virar alfa D vezes a probabilidade da palavra na coleção. Aí, ó, só estou trocando aqui. PU, aqui é onde parou no slide passado e eu vou trocar o PU pelo alfa D, P, Q e C, os dois termos. Pronto, fez a troca. Agora nós vamos fazer mais uma manipulaçãozinha. Eu vou jogar esse alfa D para fora do log aqui. E aí vai ter alfa D mais alfa D mais alfa D. Quantas vezes? Q vezes log de alfa D vezes. Mais o que sobrou. Sobrou aqui a soma sem o alfa D. A soma do log de P, Q, I dado C. Agora, eu já estou bem mais perto da fórmula final do Zay e do Laferte. Ainda vamos ter que descobrir quem é o PS, QI e D, ou seja, qual a probabilidade dos vistos. E eu ainda tenho que contar para vocês como que calculo o alfa D e relembrar para vocês aqui o que eu já falei aqui em cima, que é como é que eu calculo essa probabilidade na coleção. Probabilidade na coleção, número de documentos onde aparece, dividido pelo total de documentos da coleção. Falta agora dizer quem é o alfa D e o PS. Aí a gente consegue calcular todo o score. Aqui, antes de dizer como calcular o alfa D e o PS, isso aqui é um slide que eu tirei dos próprios autores, assistindo lá o tutorial deles, para explicar o modelo, da onde eles chegaram nessa fórmula. E eles, ao terminar a apresentação, mostraram o seguinte: olha, a nossa fórmula de score do Language Model acabou parecendo a fórmula do vetorial, porque ela tem os componentes como frequência da palavra no documento, que vai ser função calculada pelo PS aqui, a probabilidade do visto. A probabilidade na coleção, dividindo aqui, ela tem um fator, um papel parecido com o IDF. E a norma do documento, ela vai ser esse termo aqui, log de alfa D. E esse pedaço você vai ignorar, que é como se fosse a norma da consulta. Esse aqui é como se fosse a norma da consulta, esse aqui é como se fosse a norma do documento. Lá no vetorial também a gente ignora a norma da consulta. Então é bem curioso, porque na apresentação que eu assisti, o autor, eu acho que era o Zay que estava apresentando, ele comentou isso: olha, eu acabei chegando numa fórmula parecida com a do vetorial. Aí eu fiquei me perguntando, mas para que então, se já tinha a fórmula do vetorial? Não é isso não. Raciocinou-se com uma outra ferramenta, um outro modelo, e chegou-se a componentes similares. Porque de fato, acho que não tem muito para onde correr. Qualquer modelo que você inventa, ele vai acabar tendo que levar em consideração o quão frequente é a palavra dentro do documento
e o quão frequente ela é na coleção. Esses dois termos eu acho que são meio invariantes, independente do modelo que você vai inventar de similaridade, sabe? Então, qualquer outro modelo, e eu conheço vários outros modelos, ele sempre vai levar em consideração esses dois fatores em algum momento. E o Language Model não foi diferente. Isso que ele pediu mostrar com esse slide. Mas vamos lá. Está faltando dizer como que eu vou calcular o PS e o alfa D. Aí que entra a suavização. Por enquanto eu só fiz manipulação em cima do que estava antes, mas eu ainda não disse como calcular a suavização toda. Aí eles vêm com as técnicas de suavização que eles estudaram 3 alternativas, 2 deram bem certo, a Jelinek-Mercier e a Dirichlet. E de fato, a Dirichlet foi a que deu mais certo. Por isso, só falam nessa Dirichlet quando falam do método dele, praticamente. Quase nunca mencionam que ele também propôs outra maneira de suavizar, que foi a de Jelinek-Mercier. O objetivo das técnicas de suavização é definir como vai calcular o PS e o alfa D. Com o PS e o alfa D eu posso calcular todos aqueles fatores da função de score dele e pronto. A de Jelinek-Mercier diz o seguinte: a probabilidade PS é 1 menos lambda vezes a probabilidade normal das palavras na coleção. Esse PML aqui é a probabilidade que você computaria normalmente. Frequência da palavra no documento dividido pelo tamanho do documento. Então é a probabilidade normal da palavra no documento. Tá? Vezes esse fator, 1 menos lambda. E depois mais lambda, então isso é uma combinação linear de peso, né? E o fator lambda vezes a probabilidade da palavra na coleção como um todo. Então eu estou dizendo que a probabilidade final da palavra no documento é função, em parte, do número de ocorrências dela no documento, ou seja, da probabilidade dela no documento, e em parte da probabilidade dela na coleção. Se você aumenta o valor do lambda, a probabilidade dela na coleção passa a pesar mais do que a própria probabilidade dela no documento. Então eu estou diminuindo o valor do TF. O lambda aí pode regular o TF, para menos ou para mais. Se eu vou por outro lado, aumentando o lambda, se eu aumento o lambda, eu diminuo o TF, se eu diminuo o lambda, eu aumento o peso do TF. Se o lambda virasse zero, eu só estou levando em consideração a frequência da palavra lá no documento. Então é TF mais importante. Como essa outra probabilidade tem um papel parecido com o IDF, eu diria então que lambdas altos levam o peso mais para o IDF do que para o TF. Então é um jeito de você ponderar TF com IDF aí. O modelo dele tem um jeito aí de ponderar importância dentro intradocumento com importância na coleção toda. Certo? Essa é a suavização de Jelinek-Mercier. Aí você usa alfa D igual a lambda, tá? Nesse caso. Na outra proposta dele, que é baseada na função de Dirichlet, de suavização, ele propõe que o PS seja calculado assim. Você tem a frequência normal da palavra do documento. Isso parece muito com aditivo, só que tem um peso aqui. Ó. É a frequência normal da palavra do documento, mais um mi, que faz o papel daquele Czinho dos outros slides lá para trás, né, do aditivo. O mi é o papel do Czinho do aditivo. Ó. Só que o mi aqui em cima é ponderado pela probabilidade da palavra na coleção. Então, novamente, a probabilidade da palavra depende da probabilidade dela no documento e da probabilidade dela na coleção. A gente fazendo uma pequena operação de simplificação matemática aqui, ó, essa equação é igual a essa. Então você vai ver aqui, ó, probabilidade da palavra, a PS, depende da probabilidade dela no documento, é a frequência interdocumento, e também depende da probabilidade dela na coleção. Só que note que agora o fator mi depende, ele influencia mais ou menos dependendo do tamanho do documento. Pense bem, se o documento é muito grande, o mi vai sumir um pouco na história. Se o documento é muito pequeno, o mi vai influenciar mais. Por outro lado, se você aumenta o mi, você vai anulando as diferenças de tamanho do documento. Então, por exemplo, um mi 10.000 vai fazer documentos até o tamanho 10.000 terem mais ou menos o mesmo comportamento. E aí só quando eles crescerem muito mais é que vai afetar. Então veja bem, o mi agora regula novamente a importância do intradocumento
e do interdocumento, ou seja, da frequência no documento versus frequência na coleção, só que ele regula isso também levando em conta o tamanho do documento. Então, agora, para avaliar a importância intra e interdocumento, eu levo em consideração o tamanho do documento e o MI. O MI é um parâmetro, tá? Essas coisas assim, formalizou e no final, né, vem um mizinho que ele colocou lá e você fica brincando com esse valor de mi para tentar achar um bom valor. No caso da suavização de Dirichlet, o alfa D vai ser mi sobre D mais mi. Né? O alfa D é o fator que você está multiplicando aqui. Ó. Aqui. Ó. O alfa D é sempre o fator que você está multiplicando aqui na probabilidade, na coleção toda, na probabilidade geral. Né? Bom, vejam bem. Valores grandes de Mi anulam o impacto do tamanho do documento, fazem documentos de tamanho maior e menor começarem a ter valores mais parecidos de probabilidades, enquanto que valores menores de Mi fazem alterações, jogo de força de tamanho do documento. Ele fez experimento com as duas maneiras de suavizar e concluiu que essa aqui é muito boa para a maioria das coleções que ele experimentou. Ele fez experimento em várias coleções, para a maioria delas essa aqui é muito boa. E para as coleções Trek, por exemplo, ele concluiu que um bom valor de Mi é em torno lá de 2.000. Ele fez isso de maneira empírica, ficou testando. Vou variar o Mi e vou vendo o que aconteceu com o ranking. Melhorou, piorou, melhorou, piorou. E aí ele viu que mais ou menos na região do 2.000 começa a ficar muito bom, depois começa a piorar se aumentar muito, antes disso também piora. Tá? Mas não foi para tudo. Para consultas de determinado tipo, o Mi era melhor, para outras o Lambda era melhor. Ou seja, para umas Jelinek-Mercier era melhor, para outras o Lambda era melhor. Então você tem uma fórmula final de similaridade. Aqui eu já substituí todos os valores do Mi e do alfa D, sumiu o alfa D, o PS, já coloquei todo aqui. Aqui é como você vai implementar o sistema. Frequência da palavra no documento, mais Mi vezes a frequência, o número de documentos onde ela aparece, dividido pelo total de documentos da coleção, dividido por D mais Mi, dividido por isso aqui, vai. Então, se você olhar isso aqui, você consegue ir lá, programar e implementar a fórmula. O que eu queria é que você entendesse de onde veio essa fórmula. Porque se você olha uma fórmula gigante dessa com um monte de números, você deve ficar pensando assim, nossa, que troço estranho, né? Que troço doido, difícil. E se você for capítulo a capítulo, você pode até não ter entendido de primeira, mas volta a ver o vídeo de novo, vai vendo passo a passo, pequenos truques matemáticos chegaram nessa fórmula, e no final tem uma mágica, né? Que ele pegou e atacou lá com a suavização, que ele trouxe de outras ferramentas matemáticas e físicas, Jelinek-Mercier, Dirichlet, e brincou um pouco com os parâmetros Mi para fazer a suavização ser mais importante, menos importante. No final das contas, o que ele queria? Ele queria um mecanismo que pudesse regular pesos da frequência intradocumento versus frequência interdocumento, ou seja, regular o peso do equivalente a TF e IDF no vetorial. O modelo dele tem todos os componentes que o vetorial tem, mas veja que a fórmula é outra. Então o ranking vai dar um pouquinho diferente. Para falar a verdade, por incrível que pareça, os rankings nem são tão diferentes assim quando você implementa, mas tem diferença. E você ajustando os parâmetros do Language Model tende a dar um resultado um pouquinho melhor do que o vetorial. Vai depender, lógico, da coleção. Vai ter coleção onde o vetorial vai continuar sendo melhor, mesmo sem parâmetros, sem ajuste. Como eu falei, valor típico de Mi é 2.000. E o método é bom para consultas curtas. Para consultas longas, devem ser usadas outras formas de suavização, segundo ele. Eu fiz uns experimentos, por exemplo, há um tempo atrás, com uma aluna, sobre uso de Language Model para classificação de produtos em categorias. E lá nós testamos o Jelinek-Mercier e o Dirichlet, variamos os parâmetros e concluímos que dava para ter resultados ligeiramente melhores com o Dirichlet, mas com valores de Mi que não eram os valores típicos, lá perto de 2.000. Era um outro valor, não estou lembrado agora. É só para dizer para vocês, existem esses parâmetros no Language Model. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes quando você vê num paper por aí,
Ah, usei Language Model, o cara só tasca lá, usei Language Model, é o Language Model Laferte, põe a citação, e nem fala qual foi a fórmula que usou, qual foi o MI que usou, qual foi o tipo de suavização que usou, enquanto que, de fato, o autor deu várias opções de suavização e falou que tem esses parâmetros que você precisa discuti-los antes de seguir a vida, tá? Então lembrem disso. Geralmente fica obscuro isso lá, você assume que provavelmente o autor usou o parâmetro padrão que estava lá na coleção. Aqui, comparação das duas fórmulas, Language Model e vetorial. Vamos lá, tem modelos mais sofisticados, né? Você pode não usar a hipótese de que as palavras são independentes. Por exemplo, você pode usar um modelo markoviano, onde a probabilidade da palavra atual depende da palavra anterior. E aí você vai ter um outro tipo de language model. Né? Você pode fazer outras alterações. Aqui tem uns exemplos de trabalhos que foram... eu não coloquei a citação, mas de coisas que foram feitas com language model já. Tem um modelo utilizando n-gramas, que é parecido com o que eu falei. Você faz probabilidades de palavra sozinha, de 2 palavras, de 3 palavras, e aí, em particular, esse artigo que eu peguei para ler há um tempo atrás sobre isso, não teve resultados muito felizes, só aumentou o custo, não melhorou muito o resultado em relação ao Language Model padrão. Tem uma coisa chamada Parsimonious Language Model, que tem no artigo, que é, na verdade, você incluir stopwords dentro do modelo de Language Model. Você poderia fazer isso só tirando stopword da coleção e ignorando a existência dela, mas você poderia também incluir alguma mudança na fórmula para remover o impacto da stopword no Language Model e isso é o Parsimonious Language Model. Então tem possibilidades aí para você brincar. O Language Model é uma ferramenta para você gerar modelos de ranking. É mais do que uma fórmula. Existe um Language Model muito popular, que é o de suavização de Dirichlet proposto pelo Zay e pelo Laferte em 2001 e 2002 no Cigayar. E muita gente só fala de Language Model como sendo aquilo. Aquela é a fórmula do Language Model. Não existe uma fórmula de Language Model para RI. Você pode inventar a fórmula agora da sua cabeça, você pode fazer quantas fórmulas quiser, pode fazer novos trabalhos. É uma ferramenta para gerar funções de score. Bom, você pode pensar em formas de melhorar. Eu vou parar por aqui com o Language Model e agora, na próxima aula, nós vamos falar do BM25, um outro modelo.